Não tem como não passar um dia feliz, não? Sabendo que hoje é solenidade na nossa diocese de Nossa Senhora de Fátima. E a liturgia que seguimos é aquela que o nosso bispo propôs para a solenidade na catedral e no santuário. Portanto, qualquer pequena modificação, nós seguimos a linha dada pelo nosso apóstolo Dom José. Em todo caso, é interessante perceber que a presença de Maria transforma, encanta, enche de alegria, emociona. Quem aqui já foi em lugares de manifestação de Nossa Senhora sabe bem, eu penso que a maioria de nós fomos, em Aparecida, por exemplo. Tem aquele negócio, o comércio, não sei o quê, mas quando nós entramos na Basílica, tem uma coisa diferente. Quando passamos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós ficamos, nosso olho se transforma, é de uma profundidade impressionante. Quem conhece Fátima, quem conhece Lourdes, quem conhece Medjugorje, quem conhece os lugares onde a Maria apareceu, quando vai ali, sai outra pessoa. Outra pessoa. E posso dar muitos testemunhos de muitas pessoas que eu ouvi que se transformaram quando foram em santuários marianos. Tiveram experiências místicas, viveram um momento profundo com Maria. Isso explica o fato de que Maria é tão atacada, inclusive dentro de linhas que se dizem cristãs. Quando Maria é atacada, é sinal que existe uma presença forte dela, como ouvimos na primeira leitura. Ou seja, primeira leitura, livro do Apocalipse, que entendemos fazer referência mística àquilo que Nossa Senhora propõe, nós vamos ver que o dragão está ali pronto para atacar Maria, porque através dela chega-nos a salvação. E é isso que dilata o nosso coração. Porque quando olhamos para Maria, olhamos Cristo. Quando olhamos para Maria, temos a certeza e a nossa esperança, ela é completa, porque nela se realiza tudo aquilo que para nós está ainda como promessa. E por isso, seguir as indicações que Nossa Senhora nos dá, não é um plus, não é uma exclusividade. Maria propõe coisas muito simples e que nós conseguimos fazer, conseguimos viver. E é nesta simplicidade que se revela aquilo que Cristo propõe. Te agradeço, ó Pai, porque revelaste essas coisas não aos sábios entendidos, mas aos simples. Maria, mulher de Nazaré, hoje celebramos a sua manifestação em Fátima, aparece ali a 3 pastorinhos. Pessoas simples, pessoas que cuidam de campo, pessoas analfabetas. Maria não apareceu em Nova York, na Times Square. Maria não apareceu nos grandes centros do planeta, na ONU, no centro da União Europeia. Ela aparece lá em Lourdes para Bernadette, aparece para os 3 pastorinhos em Fátima, aparece para os pescadores aqui no Brasil, aparece para o índio em Guadalupe. E onde Maria aparece, nos chama, portanto, a um dom impressionante, ou a uma resposta impressionante, que é aquela da simplicidade, que está muito de acordo com o Evangelho. Que o Senhor não revela as coisas aos sábios entendidos. Ou seja, não é que ser sábio e entendido é um erro. É quando nós usamos a sabedoria e a inteligência para o orgulho. Mas como crianças, aqueles que se abrem para a beleza do que Deus propõe. Quando somos orgulhosos, nós não conseguimos ser sábios e entendidos. Quando nós somos orgulhosos, nós somos os piores tipos de pessoas que podem existir. E na vida espiritual isso pode acontecer muito quando nós somos altivos e queremos dizer, não disse, ou quando, isso eu já sei, as coisas funcionam desta forma. O Espírito Santo não age em um coração de pedra, ele age num coração de carne, novo, o de Cristo. Este coração que bateu uníssono com o coração de Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria não falou, mas isso eu já sei, eu sou prometida mesmo. Não.
faça-se em mim segundo a vossa palavra. E esta é a audácia da oração do cristão, a disponibilidade de compreender e apreender a novidade que o Senhor manda, mesmo quando tudo parece muito confuso, quando nós não entendemos absolutamente nada. O Senhor que conduz a nossa história sabe para onde está nos levando. É no momento em que nós nos abrimos a essa história, nos abrimos à beleza do Evangelho, aquilo que Ele nos comunica, é que nós vamos ser os pequeninos, os anauins, não, como vai dizer de modo técnico na teologia, que vamos ser aqueles que entendem a profundidade, a grandeza e a beleza de Maria. Quando estive em Roma, tive muitas oportunidades de conhecer pessoas de grande nível teológico. E eu morava na casa com os professores da universidade, professores de calibre muito alto. E era interessante que, quando eu chegava na capela, lá por volta das 5:30 da manhã, os professores já estavam lá rezando de joelhos o terço. Imagina um super teólogo, Melina, Granados, Peressoba, José Noriega, grandes homens, nomes da teologia, assim, impressionante. Quando os caras abriam a boca para falar, uau! Mas o segredo deles estava de estar ali na capela, antes mesmo daqueles que acordavam cedo, cada um no seu cantinho de joelhos com o terço na mão. E aí nós vamos entender, porque o que Maria pede para nós em Fátima? Rezar o terço todos os dias. E rezar o terço todos os dias é um ato de extrema simplicidade. Não é difícil rezar o terço. Alguém acha difícil rezar o terço? É muito simples rezar o terço. É uma oração muito simples. E muitas vezes fazemos caso. Maria pediu para rezar todos os dias. Rezar o terço significa quebrar a dureza do nosso coração. Porque nós nos colocamos em comunhão com Deus, guiados por Maria, que apresenta o seu Filho nos seus profundos mistérios. Maria vai pedir algo também muito bom: fazer penitência, coisas que ultimamente temos esquecido. Fiquei impressionado na última quaresma, não? Teve algumas pessoas que viraram para mim, Beto, falaram assim: não, vou fazer penitência porque assim eu emagreço, né? Penitência não é para emagrecer, né, gente? Não. Penitência é para nós converter o nosso coração e viver a vida nova. O que Maria é preocupada é com a nossa salvação, não com o nosso emagrecimento, não? Não tem Nossa Senhora do Monjaro, né? Não, é importante dizer, a gente não pode confundir as coisas. Maria nos chama para fazer penitência, para corrigir os nossos erros. Mas quando nós corrigimos os nossos erros, não é somente para nós. Corrigir os nossos erros significa estar disponíveis para Deus na Eucaristia e por isso também para os nossos irmãos. A pessoa impenitente, ela não consegue olhar o outro, ela olha somente a si. E por isso não consegue perceber a presença de Deus e tampouco a presença de Nossa Senhora. E depois Nossa Senhora vai pedir para rezar pela Rússia. Mais ou menos entendemos e não entendemos. Rezar pela Rússia. Vamos rezar pela Rússia. Vemos que tem mandos e desmandos, vimos e assistimos na história que a Rússia deixou de lado o Cristo, criou uma religião própria, usou aquilo que era próprio da igreja para transformar em política. Os irmãos que estão aqui hoje, nossos amigos do Verbo Encarnado, tem padres na Rússia, inclusive um deles que está lá, era do meu grupo de jovens. Não? E quando ele vem no Brasil, a gente sempre conversa. E hoje ele mora lá na Rússia. E é impressionante ele contando o testemunho de um ateísmo materialista que existe lá. As pessoas são muito materialistas, muito ateístas. E nós percebemos que isso tem chegado aqui. Essa coisa de tirar Cristo da história, ou de usar o nome de Cristo para os próprios fins, isso é perverso, hein? Isso é muito perverso. E não está longe da nossa realidade não, viu? Não está longe. Muita gente usando o nome de Cristo para ganhar dinheiro, muita gente usando o nome de Cristo para usurpar as consciências, muita gente usando o nome de Cristo para criticar o Papa.
E não digo só de Papa Leão, não. De gente que criticou o Papa Francisco, de gente que criticou o Bento XVI, de gente que criticou o João Paulo II, de gente que criticou o Paulo VI, sempre usando o nome de Cristo. Isso é usurpação, isso não se faz. E como cristãos não podemos entrar nisso. E nós estamos vendo, não teve aí um grande político que resolveu criticar o Papa, dizer que o Papa é um fraco, dizer que o Papa não entende nada. Não somente pela figura do Papa. A função do Papa é pregar Cristo. É assim, mutatis mutandis, como Nossa Senhora mostrar Cristo para as pessoas. A função do Papa não é se envolver nas políticas, é dizer o Evangelho. Jesus Cristo trouxe a paz. Chega de guerra, chega de fome, chega de desigualdade, chega de usar o poder político para o bel prazer, mas para o bem comum. É hora de fazer isso. Portanto, celebrar Fátima é celebrar muitas coisas. Celebrar, portanto, esta simplicidade que falávamos no começo. Celebrar a nossa conversão, celebrar os pedidos dela, rezar o terço todos os dias, fazer penitência, rezar pela Rússia. Para nós são essas pequenas coisas, só que isso é possível na simplicidade. O dragão está aqui, do lado. É interessante ver a leitura do Apocalipse, não? Maria que se apresenta como esta mulher vestida de sol, na cabeça as 12 estrelas, pronta para dar a luz, no sentido da salvação. E o demônio que está sempre ao nosso redor, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. É a leitura de hoje, hein? Da Completas, não é? É isso aí, hoje tem que rezar na Completas essa leitura, não? Veja, e nós só podemos vencer o demônio com simplicidade. O demônio não sabe ser simples. O demônio, ele é orgulhoso. Ele é duro. Ele é do mal. Não é? Nós só podemos vencer ele olhando para Maria, na simplicidade dela. Como essa menina de Nazaré, como Bernadette, os 3 pastorinhos de Fátima, Juan Diego, os 3 pescadores aqui da nossa terra. Em todos os lugares, Maria aparece para as pessoas simples. E hoje ela quer aparecer para você também. Converta-se. Deixe de lado o teu orgulho. Deixe de lado a tua prepotência. Coloque-se com simplicidade diante dela. E pode ter certeza que ela apresentará o filho dela. Filha do seu filho, não vai dizer Dante Alighieri. Ponto fixo no seio da Trindade. É a poesia que tem na Divina Comédia, quando São Bernardo apresenta Maria, dizendo: eis aqui aquela que mais se assemelha ao filho de quem é filha. Fantástico. Que hoje coloquemos-nos diante de Maria e peçamos a ela esta graça profunda de uma conversão e de uma simplicidade evangélica. Que assim seja. Amém.